A incapacidade de mudar em momentos difíceis e não entender ou ver as coisas de outra forma cria estrutura para o fascismo. Reflita. Queria falar com vocês hoje sobre a figura do pobre de direita. Eu, como sempre fui pobre, continuo pobre, tenho lugar de fala sobre o assunto. Eu acho que a grande questão que a esquerda precisa encarar é por que existem pessoas menos favorecidas que votam em candidatos da direita. Eu percebo que existem N motivos para isso. Inclusive uma ignorância extrema, mas existe em alguns casos, uma lógica que deve ser encarada. E com amigos que eu converso sobre a questão, em geral, a crítica é sobre a forma como a esquerda trata a segurança pública. As políticas da esquerda sobre segurança pública, especialmente sobre a punição de criminosos. E eu concordo. Certa vez eu prendi um sujeito por homicídio triplamente qualificado. Ele botou fogo no corpo de um idoso ainda vivo. Ele ficou 6 meses preso. 6 meses preso. Eu encontrei ele na rua ainda depois. É difícil entender uma lógica dessa. Achar que um sujeito desse tem recuperação é ingenuidade. Um amigo meu perdeu um filho baleado. 6 anos depois, o assassino estava solto. Então, é preciso que a esquerda proponha uma grande reforma no Código Penal e no Código de Processo Penal, de modo que a linha divisória entre as penas seja os crimes contra a vida, os crimes de abuso sexual, pedofilia, esses crimes graves. Porque o que acontece é que nós prendemos muito, mas prendemos mal. Nós prendemos ladrões de galinha, pessoas que, apesar de terem cometido um crime, têm um grau de violência intrínseco muito baixo, ao passo que assassinos conseguem, em pouquíssimo tempo, estar novamente nas ruas. Tem que ser regime assassino, crime contra a vida, é regime fechado. Regime fechado não tem progressão de regime. Um sujeito desse, às vezes com vários homicídios, achar que um sujeito desse vai se recuperar é uma tremenda de uma ilusão. Uma tremenda de uma ilusão. Isso precisa mudar, porque o pobre de direita, né, ele não quer levar tiro. Né? É simples. Ele não quer que o filho dele leve tiro. E se isso acontecer, se essa desgraça acontecer, ele quer que os responsáveis sejam punidos exemplarmente. E da forma como é hoje, existe até no direito alemão um princípio que é um princípio da proteção insuficiente. O que isso quer dizer? É quando a lei de um país não protege o bem jurídico que ela deveria proteger. No caso, a vida. A resposta do Estado aos crimes contra a vida é muito frágil, é muito ruim. Infelizmente, políticos de direita se apoderaram da pauta da segurança pública e chegam com um discurso banal, estúpido, de que bandido bom é bandido morto, que tem que dar arma para a população, que encontra terreno fértil na mente dessas pessoas mais pobres, porque existe essa absoluta falta de critério na hora da punição. Pessoas com índice de violência baixíssimo, que poderiam estar com a tornozeleira eletrônica monitorando, estão na cadeia. Assassinos são soltos rapidamente. Então, isso para dar um exemplo dentre tantos. Então é bom que a crítica ao pobre de direita seja acompanhada também de uma reflexão por parte daqueles que apoiam o espectro da esquerda da nossa política. Uma autocrítica seria bem-vinda, porque não dá para ficar defendendo saidinha e outras coisas que, né, sinceramente, quer visitar o papai no Dia dos Pais, a mamãe no Dia das Mães, não cometa crime contra a vida. Simples assim. Grande abraço a todos.